Caro e tradicional, o Colégio Harmonia nunca teve uma criança negra entre seus alunos. Até o dia em que Vânia ganha uma bolsa de estudo do dono da escola. Diante desse escândalo, a sala da quinta série torna-se o campo de uma batalha covarde. Todos os alunos se unem contra Vânia pelo único motivo dela ser negra e pobre. O diretor e os professores, então, mobilizam-se em uma cruzada contra a discriminação. A obra oferece um ótimo material para a discussão do preconceito racial e de suas consequências. O livro Pretinha Eu foi escrito pelo autor Júlio Emílio Braz. Júlio Emílio Braz nasceu em 16 de abril de 1959, na pequena cidade de Manhumirim, aos pés da Serra de Caparaó, Minas Gerais. Aos 5 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade que adotou como lar. É considerado autodidata por aprender as coisas com extrema facilidade. Adquiriu o hábito da leitura aos 6 anos e iniciou sua carreira como escritor de roteiros para histórias em quadrinhos, publicadas no Brasil e em outros países, como Portugal, Bélgica, França, Cuba e Estados Unidos. Já lançou mais de 150 títulos. Em 1988, recebeu o Prêmio Jabuti pela publicação do seu primeiro livro infanto-juvenil, Saguairu. 2 anos mais tarde, escreveu roteiros para o programa Os Trapalhões, da TV Globo, além de algumas mini-novelas para uma emissora de televisão do Paraguai. Após a leitura do livro, o grupo identificou 2 temas muito importantes e que devem ser comentados: o racismo reverso e os motivos para a falta de autoaceitação da população preta. Uma das perguntas mais procuradas no Google é se existe racismo reverso, e não. O racismo demarca que uma parte da população sofreu com uma exploração oficial da sociedade, com a exploração do trabalho, segregação financeira, de moradia e perseguição cultural sob a justificativa da raça, é estrutural. A ideia de raça foi criada para tentar justificar o domínio que já era imposto a outras populações de forma violenta. Os efeitos do racismo no Brasil não foram reparados logo após o fim da escravidão, e os efeitos são sentidos pela população negra e também indígena. O Brasil foi a última nação independente nas Américas a abolir a escravização de negros, em 1888, entre os séculos 19 e 20. Governadores brasileiros encomendavam abertamente a importação de imigrantes europeus, com a promessa de trabalho e casa, reparação que jamais aconteceu para centenas de milhares de escravizados após a abolição. A importância era uma tentativa de embranquecer a população para criar uma sociedade que viam como atrativa economicamente e em moldes europeus. As consequências são sentidas até hoje. Negros são a maioria da população brasileira, mas estão entre os 75% mais pobres. São 75% vítimas de homicídio e os mais mortos por agentes do Estado, ou seja, a polícia. São minoria na liderança de empresas, têm crédito negado sem explicação, são vítimas da falta de saneamento, estão entre os mais desempregados atualmente e principais vítimas de intolerância religiosa. Segundo a historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Luciana Brito, seria preciso que a população branca tivesse sido submetida ao mesmo período de privações e condições para defender a existência de um suposto racismo reverso. Em uma de suas falas ela diz: "Não teve africano que foi lá na Finlândia para importar brancos europeus, colocá-los para trabalhar à força nas plantações e oferecer as mesmas condições", pontua. O argumento do racismo reverso é em parte desinformação, parte desonestidade intelectual e política. E na lei, quem é vítima de racismo? O crime de racismo existe desde 1989 no Brasil e pune, entre outras coisas, quem perde acesso a locais, recusa de atendimento, negação de empregos ou oferece salários menores com base na cor, etnia ou raça. No texto não explica qual é a cor exata da vítima de racismo no Brasil. Por esse motivo, o Ministério Público de Goiás denunciou um homem negro que publicou mensagens contra pessoas brancas nas redes sociais de 2019. O juiz absolveu o réu em janeiro deste ano do suposto crime de racismo reverso. Na decisão, o juiz João Moreira afirmou que nunca existe racismo reverso, dentre de outras razões pelo fato de que nunca houve escravidão reversa, nem imposição de valores culturais e religiosos dos povos africanos e indígenas ao homem branco. Tampouco o genocídio da população branca, como ocorre até hoje o genocídio do jovem negro brasileiro. O dominado nada pode impor ao dominante. A interpretação feita por um juiz para uma lei que deixa pontos em aberto gera o chamado precedente, que pode ser utilizado para analisar eventuais de novos casos de racismo reverso que chega na justiça.
Os casos em que um negro ou indígena é ofendido devido à sua raça costumam ser enquadrados como crime de injúria. É um crime em que se pode pegar uma fiança para ser liberado de pena de até 6 meses de prisão. Por que a ideia de racismo reverso continua a ser propagada? A ideia de que políticas de reparação histórica a negros e minorias sociais vão tirar o espaço de pessoas brancas não é nova. Importado de países da Europa e dos Estados Unidos, o racismo reverso mantém uma linha semelhante à teoria da conspiração do genocídio branco. O termo genocídio foi criado no século XX pelo jurista polonês Raphael Lemkin para classificar a morte de armênios pelo Império Otomano e de judeus e minorias vulneráveis pela Alemanha nazista. O genocídio branco cresceu em popularidade devido a zoologistas como Madison Grant, autor de um livro de 1916 que defende que pessoas brancas derivariam dos nórdicos, e esta seria a principal linhagem de uma suposta cultura superior dos norte-americanos e dos povos que aponta como ocidentais originários. A imigração, então, traria impureza à raça branca e a enfraqueceria. O genocídio branco, então, não seria causado pela morte de brancos por povos de outras etnias, mas pela presença física, simbólica e política nos mesmos espaços de poder dos brancos. A ideia do ataque contra a raça inspirou leis para barrar imigrantes nos Estados Unidos. Deu musculatura a grupos como a Ku Klux Klan e a publicação de livros como Os Diários de Turner, de 1978. Autoestima é o valor que atribuímos a nós mesmos e a nossa capacidade de nos amar. É o ato de amar a si mesmo, que requer atitudes como o autorrespeito, a autoaceitação e o autoconhecimento. Por sua vez, autoconhecimento pressupõe consciência da própria história e de todos os aspectos da nossa personalidade. Já a autoaceitação é acolher nossos erros e acertos. Não se trata de se acomodar, mas de ser capaz de reconhecer e celebrar quem somos, e buscar mudar o que julgamos necessário. Todos esses elementos interagem na construção de uma autoimagem e fazem parte do conceito de autoestima. No caso da raça negra, há um conceito de autoestima inferior. A interação secular entre europeus e seus descendentes e povos nativos e africanos e seus descendentes escravizados gerou desigualdades e diferenças, levando à formação de uma hierarquia social, que deixava à mostra a distância social e prestígio entre colonizadores e subalternos. Índios e negros partilharam desde então situação de inferioridade e exclusão social. Dessa condição inicial da nação brasileira, gerou-se o racismo e discriminação. Daí, seguiu-se a alienação e consequente depreciação da identidade pessoal e do pertencimento étnico. Muitos negros são induzidos a crer que sua condição inferior é decorrente de suas características pessoais, deixando de perceber que, de fato, assumem a discriminação exercida pelo grupo dominante. Daí vem a idealização do mundo branco e desvalorização do negro, pela seguinte associação: o que é branco é bonito e certo, o que é negro, feio e errado. O preconceito racial gera reação perversa que desencadeia estímulos dolorosos e retira do sujeito toda possibilidade de reconhecimento e mérito, levando-o a utilizar mecanismos defensivos das mais diversas ordens. A baixa autoimagem do negro é reproduzida pela mensagem transmitida correntemente às pessoas negras de que, para ser humanizado, é preciso corresponder às expectativas do padrão dominante, ou seja, tornar-se branco. Essa situação decorre da internalização de que embranquecer seria o único meio para ter acesso a respeito e dignidade. Estudos realizados em épocas diferentes têm apontado que os negros vítimas de discriminação explícita tornam-se suscetíveis psicamente a desenvolverem ansiedade, ataques de pânico, baixa autoestima, depressão, crise de identidade e distorção de autoconhecimento. O Conselho Federal de Psicologia enfatiza que é imprevisível que os profissionais de psicologia compreendem as relações raciais existentes na sociedade e que o racismo é causador de sofrimento psíquico, uma vez que a população negra discriminada e marginalizada é assolada por sentimentos de inferioridade, por um constante estado de alerta e vítima constante de violências físicas e emocionais. Intervenções clínica e política são inseparáveis na psicologia preta.
Porque o sofrimento de pessoas negras não é da ordem de neurose, da ordem do privado, mas sim produzido e mantido social e historicamente por meio de dispositivos políticos que oprimam a população negra. Apesar de o SUS contar com a Política Nacional de Saúde Integral da população negra, o atendimento nem sempre é feito da maneira adequada, muitas vezes por falta de conhecimento ou especialização do profissional. Por isso, vem crescendo no Brasil um ramo da psicologia criado nos Estados Unidos na década de 1960, a psicologia preta. Mas há quem lute contra essa realidade racista e a conscientização da sociedade tem provocado mudanças, como o caso do jovem negro Peter Silva, de 18 anos, paulistano, até então servente de pedreiro, que foi descoberto por um olheiro e estimulado a encarar a seleção 2020 do The Look of the Year. O curso, realizado pela Joy Model, é o mesmo que revelou nomes como Gisele Bündchen e Isabelle Fontana. Este ano, a seleção foi virtual por causa da pandemia. Peter contou durante live do Só Notícia Boa que sofria bullying na escola quando era menor por ser preto. E ser selecionado em meio a tantos candidatos ajudou na autoestima do rapaz. Quanto mais exemplos como o de Peter se tornarem rotina, melhor para milhões e milhões de crianças e jovens negros e para a sociedade brasileira como um todo. Luta que segue.